Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos ao terceiro vídeo aqui da Semana do Inglês, esse nosso super evento online sobre o aprendizado do inglês. Este é um vídeo muitíssimo especial por dois motivos. Primeiro motivo, porque eu estou aqui pela primeira vez na Semana do Inglês aparecendo na câmera. Os vídeos anteriores era só animação com a minha voz, aí eu não tinha dado as caras ainda. E o motivo de eu estar aqui aparecendo, vocês estão vendo o slide aí, Semana do Inglês, videoaula, método Mário Vergara, e eu estou aqui no cantinho da tela. O motivo de eu estar aqui é que este vídeo é uma videoaula, né? Por isso é muito especial. É uma videoaula completa de inglês, em que vocês vão poder ver na prática como que você usa, aplica, estuda com os métodos aí que a gente está ensinando ao longo da Semana do Inglês. Agora, antes da gente começar essa nossa super videoaula aqui, que vocês vão adorar, um aviso muito, muito importante. Se por acaso você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, você estava no Facebook, ou no YouTube, ou no Google, ou em qualquer outro lugar, e caiu nessa aula e não sabe do que se trata essa aula ou a Semana do Inglês, e você não viu os vídeos anteriores, o vídeo 1 e o vídeo 2, esse é o terceiro vídeo da Semana do Inglês, então assim, ó, se você não viu o vídeo 1 e o vídeo 2, eu recomendo muito que antes de você ver essa aula, você aqui em cima tem uma barra de navegação em cima do vídeo que você pode usar para voltar e assistir o vídeo 1, assistir o vídeo 2. Então assim, a Semana do Inglês é uma sequência. Para você entender essa videoaula, os métodos, por que a gente está fazendo isso, é essencial que você volte, assista o vídeo 1, assista o vídeo 2. Então, caiu de paraquedas, não viu o vídeo 1, não viu o vídeo 2, usa a barra aqui em cima, volta lá, vê o vídeo 1, vê o vídeo 2 e aí sim vem aqui para a videoaula. Agora, se você já está acompanhando o evento, já viu o vídeo 1, já viu o vídeo 2, então continua aqui conosco que você vai adorar essa videoaula. Então é o seguinte, videoaula completa usando aí método Mário Vergara. Eu tenho até umas anotações aqui que estão no meu outro monitor que eu não posso esquecer de falar para vocês. O primeiro a primeira anotação era sobre assistir os vídeos anteriores. Quem não viu, segundo, tá? Objetivo desta aula. Agora é o seguinte, tá? Não, antes do objetivo é o seguinte. Todas as aulas que eu faço, quem já conhece as minhas aulas online e tudo mais, a gente tem uma coisa que a gente chama de modo aula. Então é o seguinte, você vai assistir uma aula aqui, não vai ser muito longa, também não vai ser muito curta, tá? Vai ser uma aula rápida, dinâmica de inglês com o nosso método, só que você tem que entrar no que eu chamo de modo aula. E o modo aula é o seguinte, talvez você esteja vendo esse vídeo e tem uma outra janela aí com o Facebook, talvez seu celular estava falando com seu amigo no WhatsApp, talvez a porta do seu quarto está aberta, talvez tenha um monte de gente aí. Modo aula é o seguinte, fecha o Facebook, bota seu celular no silencioso, se tranca no quarto e pensa assim, não, eu vou assistir essa aula e eu vou aproveitar o máximo possível. Porque é o seguinte, se você assiste enquanto vê televisão, vê Facebook, fala com um, a porta tá aberta, vem alguém falar com você vai aproveitar 20, 30% da aula e depois vai ter que ver de novo. Então não rende, tá? Então assim, quem é meu aluno, quem me conhece, sabe que o modo aula é a primeira coisa que a gente faz, beleza? Então, entra aí no modo aula, fecha a porta, bota o celular no silencioso, fecha o Facebook, fecha o YouTube e fica aqui com a gente, ok? Entrou aí? Modo aula? Ok. Segundo ponto, o objetivo desta aula. Isto é muito importante. Deixa eu passar o slide aqui, ó. Vocês vão entender. Seguindo os métodos que a gente aprendeu no vídeo 1 e no vídeo 2 da Semana do Inglês, que eu falei pra vocês que o que você tem que fazer pra realmente aprender inglês é se expor ao idioma, é passar tempo com o idioma, é ter contato regular todos os dias com o inglês. E principalmente, como é que você faz isso? Através do estudo de textos em inglês. Nada de palavra solta, nada de regrinhas, não, textos. Então é o seguinte, vamos lá. Cadê o mouse? Passei aqui, às vezes eu perco o mouse, deixa eu achar ele. Aqui está o mouse. Aqui a gente tem um pequeno texto, pequeníssimo, né? Ó, texto de estudo. Esse texto aqui é um trecho do livro Alice in Wonderland, tá? Esse livro Alice in Wonderland é o nosso, em português, o Alice no País das Maravilhas. Esse é o comecinho do livro, né? Esse é o primeiro parágrafo do livro, bem pequenininho. E é o seguinte, este texto aqui, ele não é um texto básico. Não é um texto básico de inglês. É um texto de inglês de um livro escrito para as pessoas que falam inglês, para nativos. Então ele não é básico. Só que, com as nossas técnicas, com o nosso método aqui de ir direto para o texto, de estudar o texto, vocês vão ver que no final dessa aula, mesmo que você saiba zero de inglês, nada, nunca estudou inglês, não sabe nada, no final dessa aula, você vai estar lendo e entendendo
todo esse texto. E aqui dentro tem um monte de palavras que são... Tem um monte de palavras que eu digo, tem palavras muitíssimo usadas, tem estruturas, tem gramática, tem tudo o que você precisa para aprender inglês, tá aqui dentro. Claro, não só nesse texto, mas aí depois você pode estudar outros textos. Mas a ideia aqui é você entender que o nosso objetivo é começar com esse texto, mesmo que você não saiba nada, chegar no final desse texto entendendo tudo, e aí no final da aula eu vou passar mais umas atividades para você levar o seu entendimento desse texto, não só lendo, como escutando alguém ler esse texto, para um nível muito alto, tá? E para as pessoas, mas eu já sei um pouco de inglês, mas eu já tô no intermediário, até no avançado, essa aula vai ser muito básica para mim? Não. Por quê? Porque o método que nós vamos mostrar aqui serve tanto para quem tá começando do zero, quanto para quem já tem uma base. Porque se você achar isso aqui muito fácil, você pode pegar esse exato método que a gente vai usar aqui e aplicar em materiais mais avançados no seu nível e aí colher, digamos assim, os mesmos benefícios, ok? Então, objetivo da aula, dominar esse texto. A gente vai passar frase por frase, linha por linha, vai devorar todo esse texto e você aí no modo aula total, e depois que a gente terminar eu vou passar mais alguns exercícios, algumas coisas que você pode fazer, ok? A gente vai ter também um material de estudos para vocês estudarem ao longo dos próximos dias, ok? Então tá, já falei dos vídeos, já falei do objetivo da aula, já falei do modo aula, vamos então estudar o trechinho do texto do livro Alice in Wonderland, ok? Passando aqui, tem mais uma coisa que eu lembrei antes da gente começar. Nas aulas normais, quando você vai na sala de aula, o professor tem um quadro, tipo aquela parede ali atrás que é um quadro, tá vendo? Tem um monte de desenho de rabisco que a minha filha fez ali. Então, nas aulas normais, a gente tem o quadro. Aqui, não pense que a gente não tem um quadro, a gente também tem um quadro. É o whiteboard, que é o nosso, né? O nosso whiteboard, que é o nosso quadro branco. Então, sempre que eu quiser escrever alguma coisa, como se eu fosse escrever no quadro, que nem o professor faz na aula, eu vou escrever aqui no whiteboard. Então a aula fica muito dinâmica. E o mais legal, além de ter aqui os slides, além de ter o nosso quadro negro, né? Na realidade é o quadro branco, o whiteboard, você também pode dar pause. Essa é uma tecnologia das aulas online, você pode dar pause no professor quando você precisar pegar uma água, ir no banheiro, fazer alguma coisa, dá pause no professor. Na aula normal não dá pra fazer isso. Aí vai, faz o que tem que fazer e volta aqui pra aula. Mas não se distrai muito, tá? Modo aula total. Vamos lá então? Vamos então para os nossos estudos aqui do texto do Alice. Da Alice, né? Inclusive a pronúncia de Alice, né? Alice, com som de S, ó, Alice, ok? Que é Alice, ok? O texto vai começar falando o seguinte: Alice was beginning to, ok? Alice was beginning to, que quer dizer que a Alice estava começando a, tá? Então, assim, bem simples, né? Alice estava começando a. Esse was aqui, a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é o was. Alice was, ok? Alice estava. Olha só, agora começa aqui um pouco da nossa metodologia, eu vou explicar para vocês. O was, detalhe na pronúncia, não é was. Um monte de gente fala was. É som de e som de z. Was. Alice você conhece. Alice was, ok? Essa é a pronúncia, was. Was, olha só, da nossa metodologia. Isso aqui é muito legal. Então, Alice was é Alice estava ou era. Depende do contexto, tá? Só que o que você tem que entender é o seguinte. Esse was aqui, olha só. Se eu for explicar ele para você seguindo a gramática, seguindo as regras, eu posso te falar que ele é o seguinte, ó. Esse was aqui, ele é o verbo to be. Ele é o verbo to be no passado, tá? E ele é o verbo to be, né? Aquele que a gente aprende na primeira série, na segunda série, na terceira série, que a gente sempre aprende, né? O verbo to be. Ele é o verbo to be na terceira pessoa do singular do passado. Né? Gramaticalmente é isso. O verbo to be, terceira pessoa do singular e está no passado. Só que eu posso te explicar tudo isso e dizer que o verbo to be no presente é assim, no passado é assado e tal jeito é assim. Ou eu posso te dizer, não falar nenhuma regra dessa pra você e simplesmente dizer que Alice was significa Alice estava ou Alice era. E isso é tudo que você precisa saber para aprender inglês. Mário, mas eu não vou estudar gramática. Você já está aprendendo a gramática, só que de forma indireta. Você não precisa saber que was é o verbo to be na terceira pessoa do singular no passado. Nada disso, isso é só dar nome aos bois. Né? Se você vai ser professor de inglês, especialista, tudo bem, aí é bom você saber, né? Ideal, você tem que saber dar nome aos bois. Mas como você só quer aprender a entender e falar inglês, você tem que entender que Alice was, Alice estava ou Alice era. E aí, olha só que louco.
A partir do momento que você sabe isso, que você sabe que esse was é o era, o estava, você já consegue formar algumas frases, né? Que nem a gente tem aqui. Eu vou escrever para reforçar. Você provavelmente sabe falar eu em inglês, né? Eu. I. Então, se você falar assim, ó, I was, você tá falando eu era ou eu estava. E aí, se você colocar um happy, que todo mundo sabe, né? Feliz, I was happy. Aí depende do contexto, né? Mas eu estava ou eu era feliz. Simples assim, sem decorar regra, sem decorar porquê, simplesmente aprendendo como montar frases, como entender e falar inglês. Alice was, Alice estava ou era. I was happy, eu era ou eu estava feliz. A gente pode falar também com ele, né? He é ele era, he was o quê? Vamos usar rico, rich. He was rich, né? Deixa eu botar o microfone pra cá, porque senão eu vou falar muito, ok? He was rich. Ele era rico. Então, você tá vendo que é muito simples de montar. Outra frase que a gente pode montar aqui com esse was, que a gente aprendeu. Ela, como é que fala ela? She, ok? She was, ela era muito. Como é que é muito? Very, não com E, com E. Very, ok? She was very o quê? Jovem, young, ok? She was very young. Então, as frases estão aqui, ó. Ela era muito jovem. Então, você vê que de uma maneira simples, sem entender o porquê, sem entender as regras, a gente já começa a aprender inglês. E é o seguinte, tudo isso aqui que eu tô mostrando para você só tem um objetivo, entender o texto. Esse é o nosso objetivo, entender o texto, né? Aprender a entender. Porque quando a gente entende um texto, o inglês entra na nossa cabeça. E o inglês estar entrando na nossa cabeça é tudo que a gente precisa para eventualmente ser capaz de... Eventualmente não, eu falo essa palavra eventualmente porque no inglês ela tem um sentido diferente. Mas... com o tempo, né? Com o tempo, que eventually em inglês quer dizer com o tempo, aí eu confundo. Ok, mas com o tempo, né? Se o inglês estiver constantemente entrando na nossa cabeça e a gente entendendo, com o tempo, naturalmente, a gente vai se tornar capaz de falar. Claro, vai ter que praticar um pouquinho a fala lá na frente, mas isso é a base, ok? Bom, já enrolei demais nessa parte, vamos continuar. Então, Alice was beginning, Alice estava, ok? Alice estava beginning to. Começando a, tá? Beginning to é começando a. A gente tem o verbo aqui, ó. O verbo começar, begin, ok? Begin é começar. Quando a gente coloca no final de um verbo, então esse verbo é começar. Quando a gente coloca no final de um verbo um ing, tá? Em inglês, tá? Não em todos os casos, mas em alguns casos, tá? Esse ing é o nosso gerúndio, é o nosso ando, indo. Então, começando, jogando, estudando, falando, caminhando. Esse ando em inglês é o ing. Então, se você colocar aqui, e aqui inclusive acontece um fenômeno que você vai colocar o ing aqui, só que o n dobra aqui, tá? Vai ficar assim, ó, com dois n's aqui no meio. Isso é uma coisa que você não precisa se preocupar agora. É uma regra ortográfica, tá? Nosso objetivo aqui não é aprender regras ortográficas, é só, como eu disse, entender o texto. Então, por enquanto, só foque que begin, né? É começar, com ing, que vai dobrar o n ali, é começando, tá? E aí, beginning to, começando a, ok? Então, aqui no texto a gente tem Alice was beginning to. A Alice estava começando a. Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos, ó. Dá uma olhada aqui embaixo, de usos do gerúndio, só para você entender, né? Reforçar um pouco. Então, se você falar, o primeiro exemplo aqui, ó. I study, né? Eu estudo. I study, eu estudo. Se você botar um ing no final desse study e formar um studying, você vai falar estudando. Aí você pode dizer I am studying, ok? I study, eu estudo. I am studying, eu estou estudando. E olha aqui a gente já está aprendendo outra forma aí do verbo to be e eu nem estou falando de verbo to be, né? O I am, que também é verbo to be. Aqui, you run. Você corre. You run. Você corre. You are running, colocamos um ing aqui também, you are running, aqui dobrou o n também, mas isso a gente não precisa se preocupar agora. Então, você está correndo. You run, você corre. You are running, você está correndo. Olha como, só que nesse slide, né, a gente aprendeu um monte de inglês de uma forma super fácil, ok? E o objetivo, entender o texto. Alice was beginning to. Alice estava começando a, vamos passar o slide, né? Ela estava começando a get very tired of. Okay? A ficar muito cansada de, tá? Get very tired of. Aqui, o que acontece, tá? Primeiro de tudo, tá? Very tired
é cansado, tá? Se você está tired, você está cansado. Em inglês não tem masculino e feminino, então tired pode ser tanto cansado quanto cansada. Aí vai depender de quem você está falando. Ela estava começando a ficar very tired of. Muito, very é muito, então very tired of é muito cansado ou muito cansada de. E aí tem um detalhe, ela estava começando a get very tired. Esse get aqui, só very tired of é muito cansado de. Esse get aqui é ficar muito cansado de. Só que o que acontece? Esse verbo get em inglês, se você for no dicionário, vai em qualquer dicionário de inglês e procurar get, vai ter, sei lá, 2, 3 páginas do dicionário com 1001 sentidos diferentes de get. E é uma dúvida muito comum entre os alunos, né, entre os estudantes. Pô, como é que eu aprendo o verbo get? Porque ele tem 1 zilhão de sentidos diferentes. E o segredinho para você aprender essas palavras que têm muitos e muitos e muitos sentidos diferentes é você simplesmente aprender os sentidos um a um e não ficar tentando aprender todos de uma vez. Então aqui, neste texto, o get tem um sentido. Então você aprende o sentido usado nesse texto. E deu. Não se preocupa com os outros. Quando você der de cara com get em outro contexto, com outro sentido, aí você vai lá procurar, vai lá estudar e aprende. E assim você vai aos poucos. Não adianta você tentar agora, hoje eu vou aprender todos os sentidos do get. Aí a coisa não vai. Então vai um por um conforme você for dando de cara com eles. Aqui, como eu disse, o get tem o sentido de ficar, no sentido de você entrar em uma determinada condição. A gente tem alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, get sick. Sick é doente, tá? Sick. Get sick, ficar doente. Ou rich, aqui o segundo exemplo, rich, que nem a gente viu no slide anterior, né? Rico. Get rich é ficar rico. Pregnant é grávida, então get pregnant é ficar grávida, tá? Então dá esse sentido de você entrar em uma determinada condição, como aqui, get very tired, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, contextualizando, Alice was beginning to, a Alice estava começando a, get very tired of, ficar muito cansada de, ok? Of é de, inclusive muita gente confunde a pronúncia desse of, que é de, ou da, ou do, tá? A pronúncia não é off, né? Todo mundo fala assim, off, tá? Off, com F. Não é off, é of. Quase como se fosse isso aqui, ó. Mais um Mas não é assim, forte, é só um of, com som de V, of. Get very tired of, ok? Só pra você pegar a pronúncia. Se você falar off, com O e F, você tá falando isso aqui, ó. Off, que é tipo desligado, sabe? De ligado, desligado. On, ligado, off, desligado. Aí você tá falando desligado, tá? Esse aqui de do, da é of. Esse aqui, off, ok? Of, entendido? Então vamos lá. Ela tava começando a ficar muito cansada de sitting by her sister on the bank, ok? De ficar sentada. Sitting é ficar sentada, eu já vou explicar. By her sister é ao lado da irmã dela. By her sister é a irmã dela. Então, ao lado da irmã dela. On the bank, tá? No barranco. Primeiro de tudo, sitting, ok? Sitting quer dizer ficar sentado. Lembra que agora há pouco eu falei... Primeiro de tudo, tá? Esse sitting vem do verbo sit, tá? Sit é sentar. Significa sentar, tá? É um verbo. Lembra que agora há pouco eu falei que o ing... Quando a gente fala, por exemplo, begin é começar e beginning é começando, o ing forma o gerúndio, o ando, indo, fazendo, acontecendo, eu ando, né? Mas não em todos os casos. Em alguns casos ele é o gerúndio, em outros casos ele vai significar o ato... É difícil de traduzir porque não tem uma tradução em português, mas é o ato de você fazer alguma coisa. Então assim, ó, sit é sentar, ok? Sit, sentar. Sitting, aqui neste caso, não é sentando, tá? É o ato, né? Seria assim, não dá pra traduzir dessa maneira, mas você tem que entender dessa maneira. É o ato de sentar, entendeu? Então, assim, a Alice, ela tava cansada do ato de sentar, de estar ali sentada, do sentar. É quase como se o verbo virasse um substantivo. É o sentar, é o ato de sentar. E eles usam ing pra indicar isso, ok? Então, sitting é o ato de sentar. Agora é o seguinte, eu sei que isso é um pouco complicado, que o português não funciona dessa maneira. Passou uma moto aqui na rua, aqui onde eu gravo as aulas, às vezes passa
uns carros, umas motos, dá pra ouvir o barulho. Não sei se vocês escutaram, mas tudo bem, faz parte. É igual quando você tá numa sala de aula e passa alguém fora da sala de aula falando alto, né? Tudo bem. Voltando à aula, ao modo aula, tá? Então assim, se você achar essa coisa do ing como o ato de sentar, o ato de fazer isso muito complicado no momento, não fique pensando muito nisso, tá? Só entenda que nesse caso, né, que esse sitting aqui é o ficar sentado, tá? Que ela estava ficando cansada de sitting, de ficar sentada. Foque em entender o texto e não entender... É quase como se você não estivesse focando no inglês, mas sim em entender aquela história que está sendo contada. Se você entender aquela história que está sendo contada, por acaso, ela está sendo contada em inglês e aí você, escutando aquilo lá, vai absorver o idioma, vai aprender o idioma, ok? Então, sitting, ela estava ficando cansada de ficar sentada by her sister. Então, sister é irmã. Her sister é irmã dela. Esse her é dela. No inglês, a gente não fala assim. Então, her é dela. Só que não fala assim, irmã dela. Sister her, irmã dela. Não fala assim. No inglês, esse her, esse dela vem antes. Então, é her sister. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver mais sobre esse dele e dela, tá? Então, her sister, irmã dela. Agora, o destaque aqui é o by. O bye. Esse bye aqui é igual quando você dá tchau, sabe? Bye, né? Bye, bye, tá? É o mesmo bye, a pronúncia é igual, não é a mesma palavra, a pronúncia é igual, só pra você entender. É igual a palavra comprar. Quem sabe como é que fala comprar em inglês? Comprar é buy. Comprar, é um verbo, né? Bye de tchau, né? De bye, bye. É esse bye aqui. Então, e todos eles pronunciam igual. Bye de comprar, bye de dar tchau e esse bye, tá? Então, esses aqui a gente não quer saber deles agora. Esse bye aqui significa... tem vários sentidos. Nesse caso aqui, é ao lado de. Então, by her sister é ao lado da irmã dela. Tem alguns outros exemplos aqui. Olha só. Embaixo aqui. By my side. My side é meu lado. By my side é ao meu lado ou do meu lado, né? By my side. The wall, aqui embaixo, ó. The wall é a parede, literalmente. The wall, a parede. By the wall é ao lado da parede ou do lado da parede. Aqui. The window é a janela. The window, a janela. By the window é ao lado da janela ou do lado da janela. Só para dar uma reforçada aqui. Então, sitting by her sister, sentado, ou o ato de ficar sentada, ao lado da irmã dela, on the bank. Esse on the bank é no barranco. On the, tá? On the quer dizer em cima. On quer dizer em cima, tá? Lembra a frase clássica lá? The book is on the table, né? On the table seria sobre a mesa. On the bank, esse bank não é o banco lá onde você vai pagar a conta, ok? Esse é tipo um barranco, tá? O banco onde você paga a conta também chama bank, tá? Mas esse aqui não é o banco de pagar a conta, é um barranco. Então, on the bank seria sobre o barranco. Aqui tem outros exemplos com on, aqui embaixo, ó. On the table, em cima da mesa ou sobre a mesa. On the whiteboard, né? Whiteboard é o quadro branco, como a gente falou aqui no início da aula. Então, sobre o quadro, mesmo que não esteja sobre, assim, pode ser on the wall, é na parede, sobre a parede, né? Por mais, não é só sobre, assim, de colocar em cima da mesa, em cima de alguma coisa, mas pode ser mesmo uma coisa vertical, né? Uma parede, um quadro, quando você coloca algo no quadro ou na parede, eles usam esse on porque está em cima. Então, on the table é em cima da mesa, on the whiteboard seria no ou sobre o quadro branco, on the wall é na ou sobre a parede, ok? Então, contextualizando aqui para a gente pegar sempre a história, a gente tem Alice was beginning to, Alice estava começando a, get very tired of, ficar muito cansada de, sitting, né? De ficar sentada by her sister, ao lado da irmã dela, on the bank, no barranco, sobre o barranco. And of having nothing to do. E aí vamos parar aqui, depois eu explico a próxima parte. Ó, and of having nothing to do. E de, ao pé da letra, e de ter nada para fazer, tá? Então aqui, and é e, of é de, having, aqui ó, having, tá? A gente é o ato de ter, tá? Existe o verbo have, que é ter. Have é ter. Por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. I have a car, ok? Have é ter. Quando você coloca um ing no final e você fala assim, ó, having, e aqui tem uma regra, outra regra de ortografia que a gente não precisa aprender agora, que o foco é entender o texto, que você não faz assim, ó, have mais ing, não é só colocar, você tem que tirar esse e, tá? É só uma regra de ortografia, agora a gente não vai se preocupar com ela. Having seria o ato de ter, né? O ter. Então, end of having seria
e de o ter, de ter, do ato de ter. Nothing, ok? Nothing quer dizer nada. To do é para fazer. Então, e de ter nada para fazer. Então, ela estava ficando cansada de ficar lá sentada do lado da irmã dela, do barranco, on the bank, e de não ter nada para fazer. And of having nothing to do. E de ter nada para fazer. Ou seja, de não ter nada para fazer. E aí depois diz, aqui em cima, once or twice. Uma ou duas vezes. E aqui tem uma coisa interessante, né? Até coloquei aqui embaixo, né? Mas eu vou escrever. Como é que você conta uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes em português? Em português não, em inglês. Uma vez é once. Once, tá? Termina com som de S, ó. Once. Once. Isso é uma vez. Duas vezes é twice. Também termina com som de S, ó. Once, twice, tá? Uma vez, duas vezes. Três vezes, aí você vai falar o número. Como é que é o número 3? 1, 2, 3, ok? Então, 3 é 3. Aí você vai falar 3 times, ok? 3 times, tá? Once, twice, 3 times. Destaque aqui na pronúncia do times. Em inglês é muito engraçado, né? Porque aqui termina com CE, olha só. Né? Mas isso aqui tem um som de S. Once, ok? Twice. Aqui termina com S, não tem o som de S, tem o som de Z. Então é times, ok? Termina, ó, time, times. Então, uma vez. Agora isso aqui é só uma curiosidade, tá? De pronúncia. O foco da aula, como eu disse, entender o texto. Once, uma vez. Twice, duas vezes. 3 times, três vezes. 4 vezes, 4 times. 5 vezes, 5 times. E aí depois é sempre times. 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Então, ela estava cansada de ficar lá no barranco e não ter nada para fazer. And of having nothing to do. E aí, once or twice, uma ou duas vezes, once or twice, she had peeped into the book. Ela tinha espiado o livro. Essa frase é muito legal. Primeiro, a gente tem essa estrutura she had peeped, ok? A gente tem o verbo espiar aqui, que é peep, ok? Peep é espiar. Ele tá no passado, espiado, tá? Então aqui, peeped, tá? Aqui é legal que ele termina com ed no passado, mas ele vai ter o som de d. Então, no presente, peep. No passado, peeped. Como se fosse assim, ó, peeped, tá? Com t, ó, peeped, tá? Só que a escrita é com ed. Peeped. E aí tá escrito assim, ó, ela tinha espiado. Lembra que eu falei do verbo ter, que é have? Então, agora a gente tem o passado de o tinha, o teve, né? Had. Então, essa estrutura aqui, she had peeped. Tá? Ela tinha... E eu não vou entrar em muita gramática, assim, inclusive isso aqui não é exatamente o passado, mas só foca, tá? Por isso que eu não tô entrando, tô falando de forma bem simples. Passado, presente, passado. Aqui, ó, she had peeped. Ela tinha espiado. Simples assim. Ela tinha espiado. Essa estrutura aqui, você vai ver muito em inglês. Fulano tinha espiado, fulano tinha estudado, fulano tinha feito, fulano... É muito comum. A gente tem uns exemplos aqui, ó. O foco não é a regra, é a estrutura, tá? Então, she had peeped, ela tinha espiado. Olha aqui outros exemplos. She had looked. O verbo look é olhar, tá? Looked. Também termina com T a pronúncia, tá? Mas escreve com ed. Looked é olhado. Então, she had looked. Ela tinha olhado. She had looked. Ela tinha olhado. Aqui, ó. Segundo exemplo. He had studied. Né? Study é estudar. Aqui está no passado, studied. Então, ele tinha estudado. He had studied. E aqui, she had thought. Ela tinha pensado, tá? Isso aqui, thought. É difícil, é meio esquisito o jeito que se escreve, né? Mas a pronúncia é thought. Ok? Ela tinha pensado. Depois a gente vai ver mais pra frente mais um outro exemplo com a palavra pensar e pensado pra vocês pegarem, tá? Mas isso aqui, eu só quero que vocês entendam a estrutura, tá? She had looked, ela tinha olhado. He had studied, ele tinha estudado. She had thought, ela tinha pensado. She had peeped, ela tinha espiado. Into the book. The book, o livro. Into quer dizer para dentro. Into the book é para dentro do livro. Então, ela tinha espiado o livro, né? Tinha espiado para dentro do livro, tinha espiado o livro. Aqui, a gente tem
uns exemplos aqui embaixo, né, usando a palavra into, que eu acabei de falar para vocês, que tem o sentido de para dentro. Então, olha só. Into the house, né? Para dentro da casa. The house é a casa. The house, a casa. Into the house seria para dentro da casa, né? Into the lake. The lake é o lago. The lake, o lago. Into the lake é para dentro do lago. Se alguém chegar para falar para você assim, jump, ou jump não, né? Jump. O que é jump? É pular. Então, assim, sei lá, só um exemplo meio sem contexto, mas jump é pular. Jump into the lake seria pular no lago, ou seja, pular para dentro do lago. E último exemplo aqui, ó, aqui embaixo, into the water é para dentro da água, né? The water é a água, into the water, para dentro da água, ok? Então vamos lá. Contextualizando, ele estava falando once or twice, uma ou duas vezes. She had peeped into the book. Ela tinha espiado para dentro do livro, tinha espiado o livro. Her sister was reading. O livro que a irmã dela estava lendo. Aqui a gente tem umas coisas interessantes. Primeiro aqui a gente tem o her sister, irmã dela, que a gente já falou agora há pouco, né? Inclusive tem uns exemplos aqui, ó. Porque o dela em inglês é her. Isso é dela, tá? Her, dela. Dele é his, tá? Isso aqui é dele, his. Então, his é dele, her é dela. Tem uns exemplos aqui, rapidinho. Her eyes, os olhos, the eyes é olhos, né? Os olhos. Então, her eyes é os olhos dela. His eyes é os olhos dele. Outro exemplo aqui, her car is red, né? O carro dela, her car is red. É vermelho. Então, o carro dela é vermelho. His car is blue, né? O carro dele, his car is blue. Então, uns exemplos bem simplesinhos, só para vocês pegarem a estrutura, o her, o his, e reforçar o entendimento do texto, que é o nosso objetivo. Entender o texto, depois vai ter uns exercícios para vocês treinarem mais ainda o entendimento. Então, her sister, a irmã dela, was reading. Reading é lendo, tá? O verbo ler é read. Read, aqui tá, aqui sim é o gerúndio, ó. Reading, lendo. Was, vocês já aprenderam? Estava lendo. Destaque aqui, tá vendo esse que, né? Esse que aqui não tem no inglês. Vocês podem ver que aqui, ó, ela tinha espiado o livro, né? She had peeped into the book. Ela tinha espiado o livro que a irmã dela estava lendo. Só que no inglês não tem o que, ó. É tipo assim, ela tinha espiado o livro, a irmã dela estava lendo. Não tem esse que. Por quê? Porque é assim que eles falam em inglês. Eles omitem esse que, não precisa usar esse que. Então por isso que aqui no inglês não tem nada para representar o que, mas no português eu coloquei o que aqui, né? Entre parênteses, só para vocês entenderem que é o livro que a irmã dela estava lendo. Mas esse que no inglês muitas vezes não tem. Seria o equivalente em português ao livro a irmã dela estava lendo. Eles falam assim, porque eles falam assim. Não tem uma regra, é simplesmente o jeito, é a lógica do inglês, ok? Então ela tinha espiado uma ou duas vezes, né? Once or twice, o livro que her sister was reading, que a irmã dela estava lendo. But it had no pictures or conversations in it. But it had no pictures or conversations in it. Mas ele... Aqui ao pé da letra, ó. Mas... Já vou explicar aqui o it, que é muito importante. Mas ele tinha não... Pictures, imagens... Essa parte é fácil, ó. Pictures, imagens ou figuras. Or conversations, ou conversas ou diálogos in it. Dentro dele. Aqui, tá? Aqui, a gente tem uma palavra muito importante no inglês que você tem que entender, porque assim, ó, é uma das palavras mais usadas, que é... Cadê o nosso quadro negro? Acho que eu perdi o nosso quadro negro. Ok, aqui está. Que é a palavra it. Ok? It. 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 Em inglês, o que acontece? Em inglês, a gente tem o he, que é ele, né? A gente tem também o she, que é ela. E a gente tem uma terceira palavra, que seria um ele ou um ela, usado para objetos, para coisas inanimadas. Quando não é um homem nem uma mulher, mas você quer dizer assim, o meu amigo estava lendo um livro, mas ele, no sentido de o livro, não tinha nenhuma imagem, era um livro sem graça, ele era muito sem graça. Falando do livro, você não vai usar nem he, nem she, você vai usar it. Então, esse it é para se referir a algo que não é um homem e que nem uma mulher. Então, aqui, ó, vou explicar bem para vocês, isso aqui é bem complicadinho, mas depois que você pega, faz muita diferença. Então, ó, ela tinha espiado no livro, né? Que a irmã dela estava lendo, her sister was reading, but
it, mais ele, but it, mais ele, mais o livro. Esse it está se referindo ao livro, então, mas ele, o livro, had no, ou seja, o had a gente aprendeu, tinha não, mas ele tinha não, mas o livro tinha não, pictures, figuras, ou pode ser imagens também a tradução, ou conversas, ou diálogos, or conversations, né, diálogos, conversas, in quer dizer dentro, né, dentro, tipo in the box, dentro da caixa, in it, dentro dele. Então, esse it aqui está se referindo ao livro. É mais ou menos como se ela fosse falar assim, ó, but the book, mais o livro, had no, tipo, tinha não, que é não tinha, pictures or conversations but the book had no pictures or conversations in the book, né? É mais ou menos, isso aqui tá errado em inglês, tá? Não funciona assim em inglês, mas para você entender a lógica, em vez dela usar but the book mais o livro não tinha, ela fala but ele, o livro, had no pictures or conversations, tinha não figuras ou conversas, dentro, the book, dentro do livro. Então aqui também ele usa it para substituir o livro. Complicado? Se ficou complicado, tá? Eu acho que alguns de vocês, muitos vão entender, talvez algumas pessoas não entendam, fica um pouco complicado. Volta naquela história do ing que eu falei um tanto atrás. Se ficou um pouco complicado agora, não liga para isso, tá? Simplesmente foca em entender o texto, que aos poucos, principalmente depois quando você fizer os treinos aqui, com os exercícios que eu vou te passar, você vai começar aos poucos a ouvir de novo, e a ler, e ler de novo, e aí você vai se acostumar com esse uso de it, para se referir a um objeto, a um ser inanimado. É um ele que não é ele, ok? Tá? É o he, she, it do inglês, ok? Então o livro, o livro, had no pictures or conversations in it. Não tinha nem figuras nem diálogos dentro dele, nele. Passando aqui os slides, ok? Perdi o mouse de novo, ok? And what is the use of a book? E qual que é o uso de um livro? Aqui tem uma coisa muito legal, tá? Olha só, and, e, what, o que ou qual. What pode ser o que, pode ser qual, tipo what's your name, né? Qual é o seu nome? Então, aqui é qual. E qual is é the use, o uso of a book, de um livro. E qual é o uso de um livro? Isso aqui é uma tradução literal. Uma tradução literal é uma tradução ao pé da letra, palavra por palavra. And what is the use of a book? And what is the use of a book? E qual é o uso de um livro? Essa tradução aqui, literal, palavra por palavra, ela, em muitos casos, quando você compra um livro traduzido de literatura, não é traduzido assim. É traduzido de uma forma mais fluente. Mas para o aprendizado do inglês, para você entender a lógica, como é que os americanos pensam, é interessante em muitos casos, principalmente no começo dos estudos, você usar traduções literais. Então aqui a gente tem só para comparação uma tradução literal e qual é o uso de um livro, uma tradução não literal seria e para que serve um livro? Porque é isso que tem, esse é o sentido da frase. And what is the use of a book? E para que serve um livro? Né? E qual que é o uso de um livro? Só que é o seguinte, se eu traduzisse aqui e para que serve um livro, muitos de vocês, na hora de estudar, beleza, serve. Onde é que está o serve aqui? What? What não é serve. Use não é usar, também não é serve. E aí o aluno fica procurando, você fica procurando onde tem o verbo servir e não tem aqui, porque foi uma tradução não literal. Então assim, no começo, né, tem muita gente que fala, não pode traduzir ao pé da letra. No começo, para você entender a lógica do inglês, é bom de vez em quando ter uma tradução ao pé da letra, ok? Então, and what is the use of a book? E qual que é o uso de um livro? Para que serve um livro? Ok, passando aqui. And what is the use of a book? Thought Alice without pictures or conversations. Pensou Alice sem figuras ou diálogos. Então ela pensou, para que serve um livro que não tem figuras ou diálogos? E aqui, né, para terminar essa nossa aula, estamos chegando no final aqui, a gente tem Thought Alice. Pensou Alice, tá? A gente tem pensou, que é thought, né? E thought, como eu falei, tem esse TH no início, é um pouco difícil, né? Thought, mas depois é ought, thought, tá? E esse thought é o passado do verbo pensar, que é think. Então, think é pensar, o passado é thought, ok? Thought, complicado de escrever, mas não tão complicado de falar. Só tem que fazer o TH, botar a língua no meio do dente. Thought, ok? Thought. Então, pensar, think, pensou, thought. Tem alguns exemplos aqui. Olha só. I think about you. Eu penso sobre você. Poderia ser eu penso em você, tá? About é sobre. Dá pra traduzir como eu penso em você. I think about you. Eu penso em você ou sobre você. Passado,
I thought about you. Eu pensei sobre você. I thought about you. Outro exemplo aqui muito legal. Everything you thought was wrong. Então, everything, tudo. Tudo que você pensou, everything you thought, estava errado. Was, a gente aprendeu, wrong. Wrong é errado. Everything you thought was wrong. Tudo que você pensou estava errado. Esse aqui também é legal. More than you thought. More than é mais do que, tá? More than. More é mais, than é do que. More than, mais do que, you thought. Você pensou. More than you thought, mais do que você pensou. Então aqui diz, thought Alice, pensou Alice, without picture, without, sem, ok? Né? A gente tem com é with, sem é without, né? Então with é com, without é sem. Inclusive tem uma música muito famosa, acho que do U2, né? With or without you, né? Com ou sem você, tá? Então, sem figuras ou diálogos, tá? E com isso, pessoal, tô olhando aqui do lado só pra ver onde a gente tá no slide, né? Pra eu saber se a gente tá terminando a aula ou não. Com isso, esse é o último slide. Terminamos, então, esse texto aqui. Vamos fazer uma repassada rapidinho e eu já vou passar os exercícios pra vocês, tá? Só pra gente contextualizar, pra você ver como, né, um estudo assim, detalhado, linha por linha de um texto, realmente faz aquele monte de inglês entrar na sua cabeça, sem estudar regras específicas de gramática, sem aquela coisa chata do ensino tradicional de inglês. Então aqui a gente tem, só contextualizando, Alice was beginning to, Alice estava começando a get very tired of, ficar muito cansada de o quê? Sitting by her sister on the bank, de ficar sentada by her sister, ao lado da irmã dela, on the bank, no barranco, and of having nothing to do, e de ter nada para fazer, ou seja, de não ter nada para fazer. Once or twice, uma ou duas vezes, she had peeped into the book, ela tinha espiado para dentro do livro, ela tinha espiado o livro. Her sister was reading, o livro que, o que é omitido no inglês, que a irmã dela estava lendo. Mas, né, esse but é mas, porém, o livro, had no pictures or conversations, tinha não figuras ou diálogos, ou seja, não tinha nem imagens nem diálogos, in it, dentro dele, né? In é dentro, in it é dentro do livro, esse it quer dizer o livro. And what is the use of a book? And what is the use of a book? And what is the use of a book? E qual é o uso de um livro, ou para que serve um livro? Thought Alice, pensou Alice, né? Alice, without pictures, sem imagens, figuras, or conversations, ou diálogos. E com isso, então, terminamos aqui o estudo do texto. Espero que você tenha gostado. Aí agora, o que acontece? Não fecha a aula ainda não. Você estudou o texto. Esta é só a etapa 1 do seu estudo. Você estudou o texto, mas não quer dizer que o texto entrou 100% na sua cabeça. Aqui, para complementar aqui a nossa metodologia Mário Vergara, o que acontece? O estudo do texto, ele é a etapa inicial, é a familiarização com o inglês. Agora, a gente tem aqui, ó, exemplo de fluxo de estudos. Como é que você faz um fluxo de estudos, né? Um cronograma, digamos assim, de estudos de um texto? Você estudou o texto, ó, isso aqui é só um exemplo, existem várias maneiras de fazer. Então, ó, estudar o texto para adquirir compreensão e entendimento, você estudou o texto, você adquiriu compreensão, você está entendendo esse texto que você não entendia nada. Agora, você tem que fazer o quê? Você tem que treinar o texto, tá? Eu falei muito disso no vídeo 2 aqui da Semana do Inglês. Você tem que treinar esse texto para absorver, para fazer você entender esse texto como se fosse português. E não só lendo, mas também escutando. Então aqui, inclusive aqui embaixo dessa aula, você vai ter para baixar 2 links de download. Um para você baixar um PDF de tudo isso aqui que eu mostrei para você. Então um super PDF completo com o texto, com os exemplos. Tudo que você viu aqui vai estar no PDF. Você pode imprimir aí para você usar. E um arquivo de áudio, tá? Com um falante nativo de inglês, com uma voz bem legal, narrando esse texto para você ouvir em velocidade normal. Então, você vai achar rápido no início, é normal. Só que quando você treinar, você vai ver que daqui a uns dias, né, daqui a alguns dias treinando todo dia, o que vai parecer impossível de entender agora, vai ficar bem facinho de entender. Se você treinar, como é que você vai treinar? Ó, você pode reler o texto dezenas de vezes. Então, pegue o texto no PDF, leia várias e várias. Não lê uma, 2 vezes, lê 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Ah, esqueci de alguma coisa. Olha lá no PDF, compara com a tradução caso você esqueceu uma palavra, tá? Leia várias vezes. Depois, escute o áudio do texto dezenas de vezes. Não é escutar uma vez. Ah, escutei 3 vezes, não estou entendendo ainda, Mário. Não, escuta 10 vezes, 15 vezes. Depois vai lá e lê o texto mais 5, 6, 7, 10 vezes. Depois escuta de novo. Outra coisa muito importante que você pode fazer. Ler e escutar ao mesmo tempo. Então pega lá o PDF, bota o áudio no seu celular, no seu MP3 player, em qualquer lugar.
vai lendo e escutando ao mesmo tempo. No início vai ser super difícil, vai ser impossível, o narrador vai falar muito rápido. Mas como você já estudou aqui, você já já se familiarizou com o texto, se você fizer isso hoje 10 vezes, depois daqui a, sei lá, você fez de tarde, hoje de tarde 10 vezes, hoje de noite mais 10 vezes, amanhã de manhã mais 10 vezes, amanhã de tarde mais 10 vezes, com o tempo você vai perceber que vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais fácil, cada vez mais fácil. Até uma hora que não só você vai conseguir ler, mas o objetivo é você vai dar play, você vai apertar play só no áudio, sem o texto, e você vai entender tudo que o cara tá falando como se fosse português. É incrível, mas só vem com o treino, tá? Não adianta ficar fazendo exercício de preencher lacuna, de gramática, não. Tem que treinar, 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 treinar. Aqui a gente tem outros exercícios, sugestões, né? Só um exemplo para vocês entenderem um pouco mais. A gente tem outras coisas aqui na nossa metodologia, por exemplo, usar um SRS, que é um programa de memorização, chama um Spaced Repetition System, sistema de repetição espaçada, para você memorizar frases de exemplo, né? A gente tem o Anki, por exemplo. Não vou entrar em detalhes aqui, para não complicar demais, mas você pode usar um programa de memorização para memorizar, por exemplo, as frases de exemplo do texto. Você pode escutar e repetir. Depois que você tá craque em entender o áudio, você pode ir para um outro nível, que é escutar a primeira frase do texto. Alice was beginning to get very tired. Aí você imita. Alice was beginning. Só que aí, para imitar, você tem que estar entendendo bem. Então é um nível acima, tá? Mas é escutar e repetir, escutar e repetir. E aí, aqui, ó, 7, repetir tudo isso com outros textos. Aí, uma vez que você dominou um texto, você pega outro texto, domina outro texto, depois outro texto, depois outro texto. E aí, quando você dominar 50 textos, 100 textos em inglês, isso vai levar o seu nível de compreensão do inglês para um nível muito, muito, muito alto. Você vai começar a ler em inglês de tanto que você já absorveu, você vai conseguir ler em inglês, você vai conseguir entender em inglês, você vai ver seriados em inglês, com a legenda em inglês no começo, áudio em inglês, legenda em inglês, você vai entender, porque você já entende 50 textos em inglês, você já absorveu muito vocabulário. E aí daqui a um tempo você vai dar de cara com um americano na rua, ele vai falar com você vai entender, e aí você vai conseguir se comunicar de volta, porque você tem muito vocabulário. Enfim, você vai construindo texto em cima de texto, em cima de texto, em cima de texto. Ok, pessoal? Espero então que vocês tenham gostado dessa aula. Rapidinho, antes de terminar aqui, tá? Fica até o final. Só uma coisinha que eu queria falar pra vocês que eu esqueci durante a aula. Quando você for fazer o treino, tá? Faz o treino. Pega o áudio, escuta, lê, lê. Nessa parte, ó, she had pipped into the book. Vocês vão notar, muita gente pergunta isso. Esse she had, ele meio que come aqui esse had, ele fala assim, ó, should, tá? Porque muita gente depois, mas naquela hora ele não fala had, o narrador, né? Então é porque ele fala muito rápido, então vai, em vez de she had, vai soar assim, ó, she'd pipped. Mas é que o had foi na fala comeu, né? She had pipped, she'd pipped, ok? Só pra você ficar ligado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Um aviso final antes da gente terminar essa aula. Muita gente, amanhã a gente tem a última aula, o último vídeo da semana do inglês. E é o seguinte, o que vai rolar amanhã? Muito importante, não fecha o vídeo ainda. O que vai rolar amanhã no último vídeo da semana do inglês? Muitas e muitas pessoas durante a semana do inglês sabem que eu tenho o meu curso de inglês, né? Que é um curso, é tipo assim, é a versão Turbo 2.0 Premium da semana do inglês. É o que eu mostrei aqui pra vocês, os métodos, as aulas, só que tudo num período mais longo de tempo, mais elaborado, com mais material. Então, assim, tem muita gente com várias dúvidas ainda sobre o método. Tem muita gente me perguntando sobre o curso de inglês Mário Vergara. Então é o seguinte, amanhã, último vídeo da semana do inglês, o que a gente vai fazer? Duas coisas. Primeiro, a gente vai tirar todas as dúvidas aí, todas não, mas as dúvidas, porque senão seriam milhões mas as dúvidas mais comuns, né, que a nossa comunidade, que todos vocês aí participando da Semana do Inglês tiveram ao longo do evento. Então, todas essas dúvidas, se você tem dúvidas sobre o método, não deixe de conferir. Mas eu quero saber exatamente se eu posso fazer esse material aqui com música, se eu posso estudar mais assim, onde eu encontro material de estudo desse jeito para estudar. Tudo isso a gente vai explicar amanhã no último vídeo da Semana do Inglês. E para quem está interessado no meu curso fechado de inglês, curso de inglês Mário Vergara, que é um grupo de estudos fechado direto comigo e com a minha equipe durante um bom tempo estudando mais ou menos com essa metodologia e mais algumas coisas extras, amanhã também a gente vai dar todos os detalhes de como você pode participar desse grupo fechado, que daí começa na outra semana. Então assim, ó, quer tirar dúvidas sobre o método, finalizar com chave de ouro a Semana do Inglês? Assiste o vídeo amanhã. Quer mais informações? Está interessado em participar do nosso grupo fechado de estudos, curso de inglês Mário Vergara? Assiste o vídeo de amanhã que vai estar show de bola. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Não perca o vídeo de amanhã. Manda ver aí. Agora tem um material para você baixar aqui embaixo de estudos. PDF, áudio MP3, tá? Assiste a aula, baixa o material, estuda. Que dentro de 1, 2, 3 dias se dedica, tá? Pega isso que eu mostrei para vocês. Pega os métodos. Se dedica nos próximos dias que você já vai ver resultados nos seus estudos. Tanto se você não sabe nada, quanto você já sabe um pouquinho. E aí você vai realmente começar a entender. Você só vai entender a metodologia real quando você botar ela em prática.
Então é isso aí, pessoal. Bota a metodologia em prática, bons estudos e a gente se vê amanhã no último vídeo da semana do inglês. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Marcos, eu tenho 26 anos e falo aqui do interior de São Paulo, Pirassununga, terra da 51, e sou piloto da Força Aérea. Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para você como que o curso do Mário Vergara tem me ajudado a adquirir a fluência e a dominar o idioma. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está querendo a mesma coisa e ainda não encontrou um método eficaz que faça você atingir os seus objetivos. Eu tenho certeza que depois que você ouvir o meu depoimento, depois que você ouvir o que aconteceu comigo, vocês vão entender o porquê o curso de inglês e as técnicas do Mário Vergara são tão eficientes. Eu estudei inglês durante 4 anos. Nesses 4 anos, eu não aprendi praticamente nada, porque eu não entendi o que a professora falava, que ela falava em inglês, eu não entendia as regras, eu tinha muita dificuldade em decorar as regrinhas lá do inglês, em montar as frases e até pronunciar as frases. De 2010 para cá eu parei de estudar inglês, larguei, e no ano passado eu assisti uma palestra de um diretor da Cirrus, que é uma empresa americana que vende aviões, e a palestra era toda em inglês, e não tinha tradutor. Eu acabei entendendo muito pouco, entendi acho que mais ou menos uns 20% do que ele falou, e passei mais ou menos 1 hora lá, só ouvindo ele sem entender nada. A partir daí eu decidi que eu tinha que aprender inglês, eu preciso disso para o meu trabalho, e aí resolvi que nesse ano eu iria aprender. No início do ano eu comecei a pesquisar na internet algumas técnicas, maneiras eficientes de aprender, e foi aí que eu encontrei um vídeo do Mário no YouTube, onde ele diz os 7 segredos para você aprender inglês. E achei que tudo que ele falou ali era muito coerente, muito interessante, e tinha lógica no que ele falava. E o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que conseguiram aprender o inglês e estavam lá dando seus depoimentos, dizendo que o curso era bom. Daí eu resolvi participar da Semana do Inglês, que é um evento que ele faz todo ano, tem umas 2 ou 3 vezes por ano, e ele fala um pouco das técnicas, da maneira que ele conduz o curso dele, e eu tive a oportunidade de me matricular por curso. A Semana do Inglês é muito bom, a única parte ruim é que ela só tem 2 vezes por ano, é muito escasso. Mas enfim, aí eu fiz o curso, me matriculei, e estou no curso tem mais ou menos uns 3 meses. E nesses 3 meses, o meu pensamento de inglês, a minha concepção do inglês mudou completamente. Hoje eu vejo que o problema não era comigo naquela época que eu estudava, era a maneira de como eu estudava. Hoje eu consegui sair desse nível do inglês e atingir esse. Em 3 meses, eu consegui, por exemplo, eu consigo sentar no sofá de casa e assistir um filme em inglês e entender 80% do que está acontecendo. Eu consigo assistir qualquer coisa da Netflix, qualquer seriado com legenda, entender mais de 80% do que está acontecendo. Eu até assisti aquele The Walking Dead lá, e todas as temporadas, os episódios, e entendi praticamente tudo do que estava acontecendo. Aquela palestra daquele americano que eu falei lá da Cirrus, a gente ganhou um DVD no final da palestra lá para levar para casa, e semana passada eu coloquei ele e fui assistir, e percebi que tinha uma apresentação desse mesmo cara, parecido com a palestra, e eu percebi que eu entendi tudo que o cara estava falando. Praticamente tudo, uma coisinha ou outra que eu não conseguia entender. E fiquei super motivado com isso. Então realmente o método funciona. E aí vocês me perguntam, pô Marcos, em 3 meses dá para aprender todas as palavras do inglês? É claro que não. Em 26 anos eu não aprendi todas as palavras do português. Mas a grande sacada aqui é que o método do Mário, ele te leva para um nível de inglês avançado em pouco tempo, porque ele consiste em técnicas de você absorver o inglês, de você ouvir bastante para depois você falar. A gente só reconhece aquilo que a gente conhece, né? Então, o princípio é você conhecer bastante o inglês para depois você reconhecer como as pessoas falam, como os nativos falam e as estruturas que eles usam. É basicamente isso, pessoal, que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês entendam que, de uma vez por todas, que esse método funciona. E se vocês gostaram do vídeo e querem aprender o inglês de verdade, de uma vez por todas, curso de inglês Mário Vergara. Um abraço a todos e boa sorte.